para de fato ter um entendimento sobre a geometria sagrada. Então vou compartilhar um pouquinho do que eu sei e do que eu venho estudando com vocês. Então, gostaria de começar com essa frase: não acredite nem desacredite em nada do que eu disser. Simplesmente se permitam ter essa experiência aqui em conjunto, todos nós. E, como eu disse, utilizando esses dois lados, não travem conhecimento só com o lado lógico, tentem utilizar os dois, absorvam, levem para casa todas as dúvidas, estudem, tentem provar depois para si mesmos outros estudos e principalmente através da meditação, porque a meditação ensina muito sobre isso também. Vocês topariam fazer um exercício meditativo rápido só para a gente trazer a consciência aqui todo mundo? Vou sentar aqui. Só para a gente tomar consciência do agora. Tá? Então vamos fechar o olho todo mundo. Tomando consciência do nosso corpo. Dos nossos pés. Tomando consciência das nossas pernas. Subindo para o abdômen, tomando consciência do nosso corpo encostado com a cadeira, subindo a consciência dos nossos peitos, costas, trazendo a consciência dos nossos ombros, braços, antebraços, nossos músculos faciais, nossos olhos, e agora sentindo a respiração, inspirando profundamente e expirando. Inspirando profundamente, sentindo o oxigênio entrando pelas narinas, chegando até os pulmões. Toda a nossa consciência para o aqui e para o agora. Respirando. Pela última vez, respirando e expirando. Sendo com a consciência do corpo, com a mente nas mãos, nos pés, no seu próprio tempo, abrindo seus olhos. Chegou agora boa noite. Então todo mundo com a consciência aqui agora. Show? Beleza. Então, o que é geometria sagrada? Achei essa definição. Geometria sagrada é a geometria da consciência. Ela está em todo lugar. Mais do que a geometria da consciência, eu acho que geometria sagrada é você entender que a geometria está em tudo. Ela está tanto no plano físico, aqui nas nossas 3 dimensões, como no plano da consciência. A gente vai ver isso, vou mostrar para vocês mais à frente. Então a gente entender que ela está na vida, ela está principalmente na natureza, ela se manifesta através de nós, quando nós construímos, quando nós colocamos, mas também quando a gente pensa e principalmente no nosso mais íntimo. Então, geometria sagrada seria o entendimento de que a geometria está em tudo, tanto no manifesto quanto no imanifesto. Então, para a gente, dando um exemplo aqui, isso aqui tem um rapaz, Igor Sivanovics, ele é um biólogo, ele tira fotos com microscópio, ele faz um trabalho lindo. Isso aqui é a perna de uma artêmia, que é uma espécie de camarão. Então, quando a gente vai para o microcosmo, ou microscópio,
a gente vê já padrões lindos de beleza que a gente não está acostumado aqui na nossa escala de grandeza. A gente vê só uma determinada faixa do espectro e a gente está acostumado com essa nossa escala de ser humano, mas quando a gente vai tanto para uma escala menor ou para uma escala maior, as coisas já mudam. E sem ir tão fundo, a gente já consegue perceber uma geometria linda, né? Mais um exemplo disso é a areia. Quando a gente pega na mão, a gente vê, parece que é uma coisa uniforme, né? Mas não é uniforme, cada grão de areia é de uma forma totalmente diferente. Então aqui são alguns grãos de areia. Esse Dr. Gary Greenberg, ele faz um trabalho sobre isso e quem quiser saber um pouco mais e procurar o nome dele é muito bom. Ele faz todo esse trabalho com areia e com outras coisas em microescala. Então isso aqui são alguns exemplos no plano físico de como realmente a geometria se manifesta, do princípio da vida, né? Aqui eu tirei um trecho do livro do Jung, o 13º livro, Estudos Alquímicos. Eu vou ler esse trechinho e a gente vai falar um pouco sobre isso. A união dos opostos no nível mais alto de consciência não é uma questão racional nem de vontade, mas um processo de desenvolvimento psíquico que se exprime em símbolos. Historicamente, esse processo sempre foi representado através de símbolos e ainda hoje o desenvolvimento da personalidade individual se exprime em símbolos. É o que eu estava falando, que a consciência também é geométrica. Os produtos da fantasia espontânea se aprofundavam e se concentravam progressivamente em torno de formações abstratas que pareciam apresentar princípios. Se as fantasias forem desenhadas, comparecem símbolos que pertencem principalmente ao tipo mandala. O Jung foi vendo em diversos pacientes dele, quando ele chegava no íntimo da pessoa, o que tinha no íntimo poderia se traduzir numa mandala. E essa mandala, que era totalmente individual daquela pessoa, traduzia símbolos e princípios que refletiam a própria vontade e as características daquela pessoa. Isso é um pouco mais difícil de chegar lá, porque está no nosso inconsciente. Uma forma de resolver essas mandalas com o nosso interior, com a nossa parte do nosso ser, é através da meditação. Porque a gente começa a fugir um pouco do plano material e do plano da consciência. Então, ninguém melhor para falar isso. E ele estudou não só os pacientes dele, mas ele começou a ver que em culturas isso já havia acontecendo. Você vai ver mandalas em diversas culturas, tem as mandalas tibetanas, no Egito havia mandalas, em diversas tribos diferentes existia um mandala, que nada mais é do que a manifestação de algo que está no inconsciente. Então, o que significa mandala? Mandala significa círculo, ou mais especificamente, círculo mágico. Essa é uma mandala de Alex Grey. Ele é um grande pintor, ele pinta sobre diversas experiências que ele tem, e essa é uma mandala que eu acho muito legal e ela traz todo um simbolismo para a gente, né? A gente vai falar aí sobre como interpretar os símbolos, um pouquinho disso, e falar um pouco mais sobre mandalas. Então, resumindo essa parte das mandalas, é um símbolo, geralmente é um círculo, um padrão que se repete, e no interior de nós mesmos temos mandalas, que traduz a nossa consciência, traduz quem nós somos. Se a gente se permitir desenhar um pouco, entrar em contato com o nosso eu e aflorar isso, talvez o plano racional, o concreto, seja muito difícil de manifestar tudo que a gente é. Mas os padrões geométricos, eles têm essa facilidade de expressar muita informação em um símbolo. Uma outra mandala com o yin yang no meio. E aqui a gente vai ter um princípio muito importante para a geometria sagrada, que é o entendimento do masculino e do feminino. O masculino, ele é uma energia que se manifesta direto ao ponto, ele se manifesta na geometria como linhas retas. É a energia masculina, determinada, direto ao ponto, objetivo. A energia feminina, ela se manifesta de uma maneira criativa, em ondas, dinâmica. A energia masculina e feminina não está diretamente associada ao nosso gênero. Nós temos predominantemente uma energia, geralmente o homem tem mais energia masculina, mas não sempre. Você pode ser um homem com uma energia mais feminina, e um passo, uma chave para a gente
liberar e despertar a nossa pineal é equilibrar essas energias dentro de nós, tanto a energia masculina quanto a energia feminina. Seria a nossa contraparte dentro de nós mesmos. Então, quando eu comecei, não adianta para a geometria sagrada, eu trabalho muito o racional, sempre muito racional, leio muito. E é engraçado perceber que eu não consigo aprender geometria sagrada só lendo, eu fico só lendo, daqui a pouco eu me sinto perdido, parece que está faltando alguma coisa. Então é hora de parar, meditar sobre o que eu estou aprendendo, entrar em contato com o meu lado feminino e artístico, que também é desenhar, você entender o que aquele símbolo tem a dizer. Então é sempre aqui vai ser um equilíbrio, um balanço da energia masculina e energia feminina. Aqui a gente tem a sequência de Fibonacci expressada tanto na sua masculinidade quanto na sua feminilidade. Se a gente for expressar esse padrão com uma expressão masculina, a gente vai traçar elas em linhas retas. Então a gente vai ter um quadrado de lado 1. A gente repete esse quadrado de lado 1. No próximo padrão temos um quadrado, outro quadrado. Então a gente faz um outro quadrado agora com o lado 2. Esse quadrado aqui tem lado 2. Então agora aqui tem 2 mais 1, 3. Então o próximo padrão vai ser um quadrado de lado 3 por 3. E a gente vai repetir isso. Esse tem lado 3, esse tem lado 3, esse tem lado 2. Então aqui a gente tem 5. Repete o padrão. 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. E assim vai infinitamente, tanto para dentro quanto para fora. Quando a gente traça isso de uma maneira feminina, a gente vai traçar uma espiral. Essa espiral vai ser a manifestação feminina dessa energia. Quando a gente tende isso ao infinito, ele forma um número, que é a proporção áurea, que é 1,61, 80, 33, 9, e ele se expande até o infinito. Um exemplo, uma exemplificação do dia a dia da energia masculina e feminina poderia ser talvez uma promoção. Alguém recebeu uma promoção no emprego, não interessa se é homem ou mulher. Talvez a promoção, pelo lado masculino, seria trabalhar duro, estar sempre pontual, e uma promoção pela energia feminina talvez fosse aparecer com as melhores ideias criativas, soluções novas. Então é isso aí a diferença. Bom, estão falando mais da sequência de Fibonacci. Fibonacci foi quem escreveu isso. Essa proporção está em todos os lugares. Fibonacci foi um matemático que entendeu isso e descreveu isso de uma forma matemática para a gente. Então, conforme aquilo vai avançando, você repete 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. Infinitamente. Você divide o número atual pelo anterior e você vai obter a proporção áurea, que é esse número sagrado. Agora, onde a gente vê a proporção áurea? Bom, tem diversos exemplos na natureza, a gente pode começar a ver isso na nossa mão. Se a gente pega o nosso dedo dos ossos, a gente tem essa proporção não exata, mas muito aproximada de 8, 5, 3 e 2. Isso é a proporção áurea se manifestando, porque a vida se manifesta dessa forma. Se a gente traçar uma linha, pulando os dedos, a gente também tem essa proporção. No nosso corpo humano, a gente tem em diversos locais essa proporção. E uma fácil de ver é a orelha, né? Que ela tem essa espiral como se fosse a sequência de Fibonacci. Da Vinci fez dezenas, milhares de desenhos sobre isso e ele expressava muito bem essa proporção. Né? Acaba aí? Não acaba aí. Isso está em tudo na vida. Então, se a gente fizer uma relação com a borboleta, a gente também vai achar diversas proporções áureas, tanto com as antenas com o corpo e medidas da asa, a gente consegue achar a proporção áurea aí. No sapo também, todos os seres vivos a gente vai achar de alguma forma a proporção áurea. Aqui é algo interessante. As culturas mais antigas, elas tinham esse conhecimento. Algo que hoje talvez a gente não utilize tanto, mas principalmente na arquitetura antiga a gente vê isso em diversas culturas diferentes. Esse é o templo de Yakutiji, no Japão, e ele segue essa proporção áurea. Tem diversas outras culturas, como a grega, por exemplo. Os gregos eram muito bons nisso, expressar essas proporções.
Porque eles sabiam que a criação se manifestava com uma proporção divina. Então eles reproduziam aquela proporção com a intenção de demonstrar ou de alcançar a Deus. Isso era, quando você está fazendo alguma coisa, tudo que a gente faz na vida é um símbolo para o universo. Então eles estavam colocando na própria construção essa simbologia. E aqui a gente tem mais uma proporção áurea. E o mais conhecido aí, que são as pirâmides, né? Que elas têm essa proporção entre a base e os seus lados. Quando a gente fala de geometria sagrada, a gente une muitas coisas. Por exemplo, a numerologia pitagórica. O 4 é a base, o 4 é a terra, é o manifesto. A base da pirâmide é o 4, é a manifestação, é a terra, é o plano. Você alcança o 1 no topo. O 1 é a unicidade, é 1 no todo e o todo no 1, é o todo. E como é que você alcança o 1? Você sai do 4 para o 1 com 5, somando os 4 pontos, mais 1, 5. 5 é o ser humano, é a estrela. Então, o ser humano faz essa ponte, do 4 para o 1. Isso é um simbolismo que a pirâmide traz com ela. Vou mostrar um videozinho rápido para vocês. Se eu tocar aqui. Sobre a proporção áurea. Deixa eu estar baixinho, não dá para a gente ver. Beleza. Então, padrão sempre somando o último número. Formando a espiral. Espiral formando a vida.